Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do São Paulo, que não trouxe o Marcos Leonardo, mas tem um novo jogador aí que está sendo prestes a ser apresentado. Já chegou, já foi inscrito, então está prestes a ser apresentado no time tricolor paulista. Ficou interessado, quer saber as últimas informações? Então assiste esse vídeo até o final. Marcos Leonardo, mas você ontem avisava, né? Não é tão simples, não é uma negociação fácil, Edu, e acabou não acontecendo mesmo. É isso, Bruno. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês aí no estúdio, né? Frustrou a torcida, o São Paulo fechou a janela com 5 contratações, uma foi antes do Mundial de Clubes, ainda com a janela fechada, jogador de mercado que rescindiu com o Cruzeiro, de Neno. Na abertura da janela veio o Tapia e agora na reta final, Mailton, Tolói e o Rigoni, que foi contratado. Mas o grande nome era o Marcos Leonardo. E aí, Bruno, cabe um pouco a explicação, a torcida tá frustrada, tá reclamando, tá dizendo que foi iludida, mas assim, é a vida do São Paulo. Então, cabe uma explicação aqui dentro do tempo que eu tenho para tentar mostrar ao torcedor que o São Paulo está em recuperação financeira. O São Paulo assinou um contrato com um fundo de investimentos que impôs nesse contrato, esse fundo de investimentos, fez um aporte no São Paulo para que ele pagasse as dívidas bancárias. Aí a dívida passou a ser com esse fundo de investimentos com juros mais baixos que o do mercado. Isso fez uma economia mensal de juros para o clube num todo. Mas esse fundo de investimentos não deu esse dinheiro de graça. Ele colocou um contrato na mesa para o São Paulo assinar, um contrato onde havia metas de gastos e de arrecadação. Por exemplo, a meta de gastos do São Paulo pelo fundo é de 403 milhões. São Paulo já superou. E quando a gente fala em 403 milhões, não é para contratar 403 milhões, é para contratar, pagar a folha salarial, pagar todos os funcionários do CT, que eles são subordinados ao futebol, a manutenção do CT, que é cara mensalmente, além de tudo que envolve o futebol. Então, não é que tem 403 milhões e pode gastar os 403 milhões contratando. São Paulo já estourou esse orçamento com a anuência do fundo e o departamento de futebol em si adotou uma filosofia para entregar suas metas de não pagar transferências. Então, de Neno veio sem transferência, Tapia sem transferência, Mailton, Tolói e agora o Rigoni. E era a tentativa com o Marcos Leonardo, não pagar nada, ter o jogador por 4 meses, era a vontade do jogador que atuou nos bastidores com seu staff para fazer o negócio dar certo, ele queria vir, e o salário do atleta, o que cabia no orçamento do São Paulo era uma parte do que ele ganhava na Arábia. Como não deu certo, o clube árabe, que pagou 40 milhões de euros por ele há um ano, não quis emprestar de graça, frustrou a torcida, frustrou os dirigentes e o próprio Marcos Leonardo. E assim, eu fico, para trazer um exemplo, seria a mesma coisa, Bruno, a gente aqui, se o São Paulo tivesse um jogador que tivesse pagado 40 milhões de euros e um clube viesse para pedir esse jogador de graça, com o São Paulo arcando 75% dos salários, a torcida e a gente ia bater demais no São Paulo. Agora você imagina a imprensa de lá vendo o Al Hilal dando um presente para o São Paulo. Obviamente que pesaram também críticas feitas por aqueles que acompanham o clube, por mais que a cultura seja diferente. Lá tem dinheiro, valorização do atleta para eles não significa nada. Eles têm dinheiro para ficar com o atleta encostado lá mais 4 meses. Então a gente tem que explicar isso. O orçamento do São Paulo, apesar de todos os departamentos tentarem entregar no final do ano uma economia, ainda assim vai estourar e vai passar do 1 bilhão. Então, tem algumas contratações, Bruno, que por mais que o torcedor sonhe, neste momento é impossível fazer. Não existe isso, né, Edu? A gente já vai falar sobre esse assunto, mas antes a gente vai passear aqui pelo nosso estúdio, vamos mostrar para vocês através do Braz, que vai para lá, vem para cá, faz o box-to-box no estúdio para mostrar o Rigoni, no São Paulo, na primeira passagem dele, 70 jogos, 43 jogos, fez 13 gols e deu 9 assistências. Atuou, então, entre julho de 21 e junho de 22. O Edu continua com a gente para essa conversa. Porque, assim, o torcedor do São Paulo, ele acabou ficando um pouco frustrado, porque, de fato, assim, se a negociação acontecesse, não é, Donk? Seria um baita reforço para o São Paulo, apesar do tempo ser curto, mas para essa temporada seria muito importante para o São Paulo. Com certeza, ainda mais o São Paulo que tem a prioridade na Libertadores, e a gente já viu o histórico de atacante que chega em semifinal e resolve. Até é um pouco ruim citar isso para o torcedor de São Paulino, que vivenciou isso com o Borja no Atlético Nacional, por exemplo. Então, e chegaria um cara para ser titular indiscutível, assim. Até mesmo se o Caleri tivesse em condições físicas para jogar, acho que hoje... Mas isso já aconteceu também, acho que o Edu pode me lembrar, com o São Paulo e a favor do São Paulo. Foi com o Ricardo Oliveira, o Edu? Ou foi não, o Ricardo pelo contrário, ele ficou fora.
Foi com o Amoroso. O Ricardo Amoroso, ficou então. fora porque não estendeu o contrato para poder continuar na Libertadores. Foi uma frustração na época para o torcedor de São Paulo e também para o próprio São Paulo, o Ricardo não ter participado de jogos decisivos. Mas foi o Amoroso que chegou na reta final? Foi. Amoroso. Amoroso ficou 6 meses, chegou na reta final da Libertadores e foi campeão mundial depois, no final do ano. 6 meses de ótimas vitórias, de ótimo retrospecto. É ídolo da torcida pelos 6 meses que passou aqui. E aí era o cenário que você supre uma carência das lesões sérias que você teve no setor ofensivo com um jogador que, assim, fez uma temporada absurda no Al Hilal, com uma perspectiva... Para mim, eu fiquei até espantado quando surgiu a notícia, porque é um cara... Foi uma situação muito pontual, né? Mas é um jogador que poderia voltar para a Europa, por exemplo, pelo nível apresentado. Então, assim, além de suprir a carência, você está falando de um cara que está muito acima do nível de se imaginar para voltar para o Brasil. Então, assim, lógico que você acaba criando a expectativa, ainda mais um elenco mais curto, com todas as dificuldades. E aí chega o Rigoni, que tem muito pela identificação com o Crespo, né? Ele começa bem a passagem, depois acaba caindo de rendimento. Acho que ele aposta muito nesse sentido, mas não tem como falar que o sentimento é de frustração, né? Quando você, ainda que o clube teve os pés no chão, teve toda a negociação, mas é frustrante quando você levanta a possibilidade e acaba não concretizando por condições que, de fato, financeiramente é muito complicado. O único problema para o São Paulo aí, o único não, né? O problema maior é o jogador não ter vindo, né? Mas o problema da frustração é que a notícia vazou, que a gente conseguiu apurar, o Edu apurou, o André Hernan apurou e a notícia apareceu. Não foi que o São Paulo chegou pro torcedor... São Paulo não prometeu nada. São Paulo estava na dele. São Paulo viu a oportunidade, claro, vamos tentar negociar. Então fica a frustração, mas não é que o São Paulo criou essa expectativa. Não tem São nada. Paulo não tem culpa nenhuma. Exatamente. Ele negociou... Ainda tá sobrando pro Rigoni, coitado. Então. E ainda tá sobrando para ele, que a fechou e a torcida frustrada por conta do Marcos Leonardo tá indo para cima do Rigoni. Coitado do Rigoni. O que só me surpreende, assim, né, na história poxa, se você perguntar para qualquer pessoa no mundo, pergunta no mundo inteiro, qual é uma característica do povo árabe? Todo mundo vai responder, é bom negociador. Os caras dominam o comércio faz não sei quantos mil anos. Aí só a gente aqui achou que o cara pagou 40 milhões de euros num jogador e vai dar o jogador pra gente de graça. Doação. A gente é malandro e o árabe que tá não sei quantos mil anos negociando com o mundo inteiro e tendo lucro com o mundo inteiro em qualquer tipo de negócio. E aí, pessoal, vocês acham que esse Rigoni, né, pode sim ajudar o time de São Paulo? Ele que se deu muito bem na última passagem. Quando era no comando do Crespo, ele se deu muito bem, jogou muito bem no time do São Paulo. Quem sabe agora ele não pode retornar e desempenhar um bom futebol, né? Mas e aí, o que vocês acham? É uma boa contratação, um bom nome pro time do Tricolor Paulista? Deixa aqui nos comentários e agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A gente é mais esperto que eles. É que hoje também você tem a característica dos clubes muito endinheirados. Eles não estão muitas vezes preocupados em recuperar investimento, porque tem o limite de inscrições, né, de jogadores, que é o caso que complicou a vida do Marcos Leonardo. Para eles abrirem mão e contratar outro, por conta de ter muito dinheiro, acontece. Mas o próprio Mitrovic, que é o... Eu ia falar e chutaram o Mitrovic e pagaram tudo. Pô. Mas os caras não rasgam dinheiro. Anos Mas aí. os caras não rasgam dinheiro. Eles sabem que o jogador tem esse valor, que ele vai ter outro mercado, que em breve ele vai voltar. Então, depende, porque, por exemplo, o Mitrovic eles rasgaram. O Mitrovic eles rasgaram, eles pegaram... Eles não vão ter tem retorno 2 financeiro. anos ali de contrato. Tá bom, Mitrovic, você não vai servir, não quer dor de cabeça, então toma aí, ó, que tinha pra receber. E fica a questão do Marcos Leonardo, tem a diferença óbvia de idade, né? Isso. E mercado. O Marcos Leonardo tem, é muito novo e tem mercado na Europa. Aí vira, sabendo que ele tem mercado... É igual, por exemplo, o negócio do Neymar. Não vai ser inscrito, pagar uma fortuna, mas beleza, vou embora. Mas o do Neymar ainda dificultaram ali. Sim. Até porque é o Neymar. Exato, era mas o Neymar nesse caso é um jogador jovem, é um jogador então, que tem valor. Exatamente, por isso que o cara não vai rasgar o dinheiro. Exatamente, por isso que ele fez. Não, Claro. então ele fica aqui, joga a Champions aqui da Ásia, que o limite é maior de inscrição, e só não vai jogar o Campeonato Árabe. Para eles, indiferente, porque tecnicamente o Darwin Núñez, né, que a gente até estava confirmando, vai entregar no Campeonato Árabe, dependendo, né, porque o Darwin Núñez é sempre uma incógnita em relação ao que ele apresentou no Benfica, ele não conseguiu apresentar no Liverpool, mas vai apresentar no campeonato local e no campeonato do continente tem o Marcos Leonardo como opção também. Claro. E aí, né, Edu, é claro que o São Paulo viu a possibilidade de jogador através dos empresários. É oferecido ao São Paulo. O jogador tem intenção de voltar ao futebol brasileiro. O São Paulo vê essa janela realmente aberta, essa brecha, ele vai tentar negociar. Agora, a parte dele, ele fez, né?
O difícil é negociar com quem tem a máquina na mão, né, Edu? É isso, Bruno. O negócio só se manteve aceso até 10h50 da noite de ontem pela atuação do staff do Marcos Leonardo. Porque eles estavam insistindo, tentando fazer os árabes ver que para o atleta seria um ótimo negócio ficar 4 meses aqui. Né? E o Marcos Leonardo queria vir. Então esse ponto, né? O Marcos Leonardo se ficar parado lá ou jogar muito pouco, ele perde espaço em seleção, das vésperas da Copa do Mundo. Então tem todo um projeto de carreira envolvido, por mais que sejam apenas 4 meses, numa concorrência tão grande na seleção brasileira, atrapalha demais o atleta. Então o projeto se manteve aceso, somente pela atuação do staff. O São Paulo chegou no limite logo de cara. Não posso pagar empréstimo e só posso pagar uma pequena parte do salário. É isso, é meu plano. Caso, é bom pontuar também, Bruno e companheiros, caso o São Paulo não tivesse esse acordo com a Galápagos, dependesse apenas de aprovação dos seus conselhos internos de administração e deliberativo, talvez o orçamento pudesse ser chutado. São Paulo faria um empréstimo bancário, pagaria aí o que os árabes queriam, traria o jogador, até por mais tempo, quem sabe até a metade do ano, ou até o final, mas aí a dívida continuaria, além de grande que ela já está, quase gigantesca, ela aumentaria ainda mais. Então, nesse momento, o São Paulo tem que trabalhar em cima do que lhe foi imposto no contrato assinado com o fundo de investimento. Fugir disso é romper o contrato. Romper o contrato é ter um prejuízo maior, se não imediatamente, num futuro muito próximo. É isso que o torcedor vai ter que administrar, digamos assim, nos próximos anos do São Paulo. Mas aí é o certo, né? O clube não pode se endividar ainda mais. Os clubes brasileiros, eles chegaram nesse nível de mais de 1 bilhão aí de dívidas justamente porque viam a oportunidade, era isso, né? Ia pegar empréstimo paga depois. E não paga. E aí tá com... O patrocinador paga boa parte. Porque a torcida paga. Vai vender camisa, a torcida paga. Lembra Ou desse? aposta no sucesso esportivo, a gente vai conseguir tal título, avançar tal... E às vezes não consegue. Ô, Edu, uma dúvida que eu tenho em relação ao elenco é a seguinte. Chegaram 2 atacantes recentemente, o Tapia e o Dineno. Sim. O Tapia chegou, acho que já era o Crespo. Já era o Crespo, né? O Tapia, mas o Dineno não. Isso. Antes ainda. Esses jogadores não vão ser utilizados? O Tapia está sendo O Tapia está sendo, mas e o São Dineno? opções Nunca mais hoje. de falar no Dineno? Ele entrou um pouquinho agora no jogo contra o Cruzeiro, na derrota. Então, no final, teve uma chance de cabeça ali, quase decretou o empate do São Paulo em Belo Horizonte. São opções, né? O São Paulo foi perdendo jogadores importantes, principalmente o homem de área, né? Perdeu Caleri, Rian Francisco e agora o André Silva. Como o Crespo joga num 3-5-2, a dupla titular do São Paulo hoje a gente deve imaginar como Luciano e Ferreirinha. Agora, com a chegada do Rigoni, tem o Henrique do Carmo, que tem entrado muito bem. Inclusive, o São Paulo ontem acabou não aceitando uma proposta de venda do atleta de 3,5 milhões de dólares. O dinheiro era necessário, ajudaria, mas o atleta tem potencial para valer mais daqui a pouco, daqui mais para frente. Então, o São Paulo segurou. E tem o Dineno e o Tapia. O Dineno chegou ainda com o ex-treinador, talvez por isso um pouco mais de dificuldade. O Tapia entrou outro dia, fez até um gol no Morumbi, numa vitória contra o Galo, tudo mais. São jogadores que vão ser aproveitados, mas num 3-5-2, e você já tendo uma dupla titular, Luciano e Ferreirinha, todos os demais ficam como opções no banco de reservas. O que está melhorando para o São Paulo é a lateral direita, porque o Mailton vai ser apresentado entre amanhã e sexta e é um reforço necessário. A zaga ganha mais uma opção, o Tolói. O Rigoni mais um homem de frente que tem uma história, não tem um recente muito positivo em termos de números, mas tem uma história legal no São Paulo. E eu acho que um pouco da briga da torcida ou da rejeição da torcida ao Rigoni não é pela contratação do Rigoni, né? Muitos gostam do Rigoni, queriam o Rigoni de volta e ele queria voltar. É mais pela frustração do Marcos Leonardo que acabou sobrando meio que pro Rigoni. Não veio o Marcos Leonardo, veio o Rigoni, como se o Rigoni fosse muito abaixo, que é, na verdade, que o Marcos Leonardo. Mas o Rigoni vai tentar ajudar aqui. É indicação do Crespo e é um jogador que chegou sem custo, só salário e ganhando menos do que ele ganhava no México. E quem também falou a respeito do São Paulo, trata das transações do time do São Paulo aí no mercado da bola, foi o pessoal do Jogo Aberto, né? O pessoal da Renata Fã, junto com a Renata Fã, falaram sobre esse novo jogador que chegou aí no time do São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que eles falaram. A missão do São Paulo era contratar Marcos Leonardo até o final da janela e... Como é que é, Negrão? Não aconteceu. Rigoni voltou para o São Paulo, mas Marcos Leonardo não foi liberado pelo clube árabe. Ele não vai, não. A postagem mais recente do São Paulo fala em saudade. Os gols de Rigoni em sua primeira passagem pelo tricolor paulista
Paulista. E foi uma postagem no ritmo. Oi, torcida tricolor. Acho que vocês se lembram de mim. Eu nunca esqueci de vocês. Uma hora antes, os detalhes do negócio. O São Paulo acertou nesta terça-feira o retorno do atacante Emiliano Rigoni. O argentino de 32 anos de idade, que estava no Clube Lyon do México, assinou o contrato até 31 de dezembro de 2025, com metas estipuladas para a renovação automática até 31 de dezembro de 2026. No top das boas-vindas, Jonathan Calleri, o conterrâneo. Que felicidade, irmão! Rigoni foi um pedido de Hernan Crespo, que o comandou no próprio tricolor em 2021. Com a saída dele e a chegada de Rogério Ceni, perdeu espaço e terminou saindo. No total foram 70 partidas, com 13 gols e 9 assistências pelo São Paulo. Nos últimos anos andou de mal com as redes. Em 3 temporadas no Austin dos Estados Unidos, 6 gols e 6 assistências. Pelo Lyon do México, 18 partidas, 1 assistência e apenas 1 gol marcado. Agora, a esperança é por melhores dias de novo. Com relação a outra frente de trabalho, no último dia de janela de transferências, o São Paulo fez silêncio total e absoluto. Talvez decepcionado com o acordo que parecia próximo, mas terminou não acontecendo. Mesmo com o desejo do clube e a vontade do jogador, Marcos Leonardo vai seguir no Al Hilal da Arábia Saudita. A ideia era ter o atacante de 22 anos até dezembro deste ano. Marcos Leonardo, que tem contrato por lá até 2029, tinha aceitado até uma grande redução salarial para defender a equipe do Morumbi. A família dele torce pelo São Paulo, e isso aproximou as duas partes. Pelo excesso de estrangeiros, Marcos Leonardo não foi inscrito para o Campeonato Saudita, mas o treinador italiano Simone Inzaghi quer usá-lo em competições internacionais. Assim, o sonho acabou. Deste modo, o São Paulo, nesta janela de transferências, terminou trazendo um total de 4 reforços. Além de Rigoni, o tricolor já tinha trazido o chileno Gonzalo Tapia, de 23 anos. Contrato até junho do ano que vem. Ele veio do River Plate e já tem até gol com a camisa do tricolor. O São Paulo também repatriou o zagueiro Rafael Toloi, que volta ao clube depois de 10 anos, após deixar o futebol italiano. Ele está com 34 anos de idade e nem foi apresentado ainda. Acertou até o fim de 2026. Por fim, depois de uma batalha por conta do transfer ban imposto ao Metalist da Ucrânia, veio o acerto com o lateral direito Mailton, que estava emprestado à Chapecoense. Ele tem 27 anos e acertou com o tricolor até o final de 2027. No time de Santa Catarina, entre campeonato estadual e Série B do Brasileiro, fez 30 partidas nessa temporada. Marcou 7 gols e deu 9 assistências. Será que ele está alegre com essa oportunidade? Cara, acho que é uma sensação inexplicável, né? A partir do primeiro contato que teve ali, eu acho que faz cerca de um mês e meio atrás que começou os primeiros contatos. E, quando se trata do São Paulo, querendo ou não, a gente fica ansioso, a ficha demora a cair. Demorou bastante para acontecer, mas graças a Deus aconteceu, hoje eu tô aqui. Isso, tá sendo um sonho realizado, eu tô muito feliz. Esperanças que se renovam no tricolor com 4 reforços nessa janela, prontos para ajudar o time no Brasileirão e também na Libertadores. E com relação àquele que queria muito, mas não veio, fica a sensação de que no futuro, quem sabe? Afinal, não faltou esforço, nem do São Paulo, nem do Marcos Leonardo. Mas isso é pro futuro. E vida que segue por aqui. Não, você tem que dar uma ligadinha pro Casares, falar o que aconteceu. Que ligadinha o quê? Os caras, é uma brincadeira, cara. Assim, no modo geral, uma negociação começa, na minha opinião, já começa errado quando não tem ninguém na Arábia. Não tem ninguém na Arábia. Então por que você não avisou antes? Mas tinha que ter avisado, então, né? Eu queria expectativa. Eu achei que os caras estavam lá. Mas tinha que estar, cara. Um diretor de São Paulo tem que ir pra Arábia, cara. Tem que ir negociar com o Marcos Leonardo, deve ficar esperando a resposta ali no FaceTime, sei lá, no Skype, sei lá onde. O pior não foi isso. Não tem dinheiro pra passagem. O pior não foi isso, sabe qual foi o pior? É que o Lucas, ele postou uma mensagem falando assim, conversei com... os empresários dos jogadores e eu tentando traduzir o árabe e era mentira! Mentira, viu? Você levou 3 horas na tradução. Eu tentando traduzir aquilo lá, rapaz. Nossa, eu sou pateta demais. Mas é bom pra mostrar, querendo ou não, a realidade de São Paulo no momento. Porque assim,
sonha com o Marcos Leonardo e com todo respeito ao jogador que jogou bem com o Crespo em 21, pode jogar bem mais com o Rigoni, que nos últimos anos o Volpe tem tem seis macarrão. gols. Vou passar um dado pra você. O Volpe saiu junto com o Rigoni do São Paulo, não é? É. O Rigoni tem 8 gols até hoje. E o Volpe? O Volpe tem 16. Traz o Volpe, menino! Mas é preocupante a situação. Agora São Paulo sem 9, porque o dinheiro não foi o pedido do Crespo e não é um cara que vem sendo utilizado. Muito preocupante. Quero ver como vai ser agora pra jogar sem o 9 na Libertadores. Tem que colocar Mas, na verdade, o São Paulo tinha 3 opções. Esse é o problema. Tinha o Caleri, tinha o Rian Francisco e tinha o André Silva. E os 3 se machucam. É muita zica também. Independentemente do São Paulo talvez ter ficado criando ilusões à torcida, não deu certo a negociação com o Marcos Leonardo. Mas o São Paulo também, gente, ele tinha opções. E agora não tem nenhuma. Já aconteceu. Uma vez o Inter ficou sem 3 goleiros. Mas vamos pensar pelo lado positivo. O Crespo Sempre ele chegou. tem, sim. Não, o Sempre Crespo tem ele um lado chegou no positivo, São Paulo. irmão. O Crespo ele chegou no São Paulo, pegou um Bobadilha totalmente desacreditado, transformou num dos principais jogadores do São Paulo. Se ele está trazendo também o Rigoni e conhece, vamos dar um voto de confiança. O torcedor São Paulino precisa dar um voto de confiança. Fato é que o Rigoni não é o camisa 9. Não é o camisa 9. Tá sem time aí, então também entra nesse quesito. Mas assim, essa expectativa se criou por parte dos torcedores na esperança o quê? O São Paulo, na verdade, deveria ter se movimentado antes. Porque com 3 atacantes lesionados, o São Paulo, no momento decisivo, não tem um camisa 9 de ofício, é pouco para quem sonha ser campeão da Libertadores. Então, assim, essa é a maior... E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês concordam com o que o Cicinho tá falando, com o que os caras estão falando aí a respeito do São Paulo, a respeito dessa, infelizmente, contratação frustrada, mas o que vocês acham a respeito do Rigoni, né? O que é que do Rigoni, o que é que vocês acham aí a respeito desse novo jogador? Acho que ele vai se adaptar ao time do São Paulo, vai se dar bem com o Crespo? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Frustração do torcedor São Paulino. E não tem ninguém na base, algum jogador que de repente possa ser aproveitado? Eu ia falar aqui, as pessoas estão pintando aqui o Marcos Leonardo como se fosse um gênio da bola. Ah, não é, não. É um gênio, mas não fez uma grande Copa do Mundo. Tudo bem, mas do jeito que estão falando aqui, meu Deus, a gente tem que lembrar como ele saiu do Santos também. Por mais que tenha feito seus gols ali ou outro também, não é um jogador que teve a melhor conduta possível quando vestiu a camisa do Santos, sobretudo quando o time foi rebaixado. Eu não esqueço as coisas aqui. E tava no futebol saudita, com todo o respeito que ele merece, é a intensidade que a gente sabe como é que funciona. Então, assim, vai chegar a cereja do bolo, que nem o Silvio falou, pra ser campeão da América. Eu vou te falar, antes você apostar na molecada da base, o Luca não fez gol na Libertadores? Mas não é 9, não poderia, tudo bem, mas não poderia ser utilizado ali, muitas vezes como falso 9, um cara pra poder ser utilizado pelo Crespo. Outra coisa que eu acho muito engraçado, mais iludido que eles, é as pessoas acreditarem. Todos eles. Eu nunca fui. Tá no pacote aqui no Trincas. Tá no pacote. Eu tive que ouvir, e eu respeito a opinião e informação, sobretudo, de muita gente, mas eu tive que ouvir que já estava acertado, que os árabes pagariam 100% dos salários e era um empréstimo gratuito até o fim da temporada. Eu vi mas essas notícias estavam correndo na internet. Isso ia ser campeão da Libertadores. Mentiram, viu? Opa, 3-4 vezes aí. Você acha que árabe faria esse negócio? Não, mas cravaram esse negócio, doutor. Por isso que eu acho uma insanidade. Falaram que era só pagar passagem. O São Paulo não dá pra pagar passagem aí? Mas só uma informação rapidinha, que tem gente duvidando. Realmente teve uma reunião até 10 da noite ontem no CT de São Paulo. Até 10 da noite teve a reunião. Até pode perguntar. Vem alguém desmente publicamente. E aí? Teve a reunião. Mas o que aconteceu? Não, o que aconteceu foi que no final pediram dinheiro. São Paulo achou que ia contratar o Marcos Leonardo praticamente de graça, cara. Então o São Paulo é mais favorito. Mas o jogador, o pai é São Paulino. Esquece, a família é São Paulina. Gente, é negócio. E os caras assinam contratos. Lá o que acontece é que pro campeonato saudita ele não tá inscrito, mas tem outras competições que ele pode atuar pelo time. E lá a gente sabe que o Inzaghi vai aproveitá-lo. Então por que vai ceder de graça pro São Paulo, um jogador jovem, que fez uma Copa do Mundo de Clubes muito boa, que fez gols? Por que vai liberar assim? Mas aí o que me impressiona é criarem esse contexto. Porque o torcedor acredita e tem que acreditar. O torcedor quer acreditar no melhor. Nossa, eu acreditei pra mim, pro Marco Aurélio, por você, por todo mundo. O jeito que está no time. Não, sim, a minha crença foi pela torcida do São Paulo, até pelo que se criou, exatamente, pelas notícias. E o que nos deixa mais entristecidos ainda e decepcionados é exatamente o quê? Todas essas notícias saíram. E ninguém da diretoria do São Paulo veio e desmentiu.
Então por que se criou a expectativa? Tava negociando mesmo, Não, mas assim. exatamente. Então vem, se tem algo que está dificultando, vem e fala, olha gente, tá todo mundo criando expectativa, mas as coisas estão assim, não vai vir de graça, não vai vir assim. Então também a diretoria do São Paulo deixa o torcedor acreditar, e aí vem exatamente essa questão. Só deixar o último detalhe aqui. Existe hoje um problema sério no São Paulo, que a eleição já começou no São Paulo, né? A eleição ano que vem começou. Então é uma guerra de narrativa, semana retrasada. Vazou mensagem do diretor de comunicação falando mal do diretor de futebol. Então é uma guerra de narrativa que rola. Corinthians lá, Não, mas é uma guerra de narrativa. Tá errado, cara. Tem que ser em prol do São Paulo, a diretoria. Mas eles estão mais iludidos com o Marcos Leonardo que não veio ou com a Libertadores que eles acham que vão ganhar? Everton Guimarães, olha, tá só... O Everton gosta, ele fica só acompanhando a zoeira. O negócio é que o clima, Everton, eu vou tentar traduzir. É uma frustração, é uma decepção, é uma falta de perspectiva. Tá difícil de administrar aqui, Everton. NHG. Eu nunca acreditei nisso. Renata, Tchatcha. Põe a turma comigo aqui. Cadê? Aqui tem um ombro amigo, gente. O ombro aqui é largo. Aqui tem um ombro amigo. Olha que coisa linda aqui ao meu lado, hein? Trilcas aqui, né? Tá todo mundo triste. Por que estão tão tristes? Por que tá todo mundo triste? Ô, Everton. Everton. Oi, Marco. Você eu não brinco não, Marco. Pois não. É o seguinte, a gente fica triste um dia só. Você tá levando o Sampaoli, fica tranquilo. E tá levando o auxiliar que dá supapo. Deixa eu contar uma coisa pra você. Deixa eu contar uma coisa pra você. O auxiliar dá Pablo supapo Fernandes, aí, o nome dele, Ronaldo. É, o auxiliar dá supapo aí, cuidado, bebê. Aliás, se o Pablo Fernandes hoje estivesse aí no São Paulo, ele daria um saculejo também na turma aí que não conseguiu trazer, não conseguiu trazer a dupla, né? Ele não conseguiu trazer a dupla. Então teria dado um saculejo aí na turma, né? Atenção, Trilcas, deixa eu dar um recado pra vocês aqui. Os três de volta, cadê? Por que tirou? Por que tirou? Quero todo mundo aqui do meu ladinho. Só pra dizer o seguinte, aqui, atenção, Trilcas, tá? Agora eu vou estar do lado de cá. Eu gostei do outro lado, mas agora tá aqui do meu lado. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Acorda que vocês não estão no País das Maravilhas, não. Acorda desse soninho, viu? Pelo menos aqui não tem jogador que treina com o bolso de fora assim, né, irmão? Ó, Alice, atenção, Alice, né? acorda, Alice, não tá no País das Maravilhas, viu, Gabi? Acorda, e não é assim, ó, tá devendo pra cacete, tá devendo muito, não trouxe a dupla, nem vai trazer. Eu avisei pro Cici. O Gato também tentou, não conseguiu, mas nós não cantamos aqui que ia chegar. Mas você vai ver a confusão que o Mini Ronaldo vai causar aí. Era excursão. Presta atenção. Acorda, Alice, que vocês não estão no País das Maravilhas. Falando em Pablo Fernandes, que é o preparador físico, se tivesse aí, resolvia o problema. Dá um saculejo dos caras de São Paulo que deram mole aí. Mas o homem chegou, Ronaldo. Chegou há pouco, desceu lá no aeroporto da Pampulha, chegou com cara de mal e já avisou. Jogador, pangaré dentro de campo, eu vou pra cima. Quer vir pra cima do Hulk, atenção, trio aí, se acorda que vocês não estão no País das Maravilhas. Quero ver bater no Hulk, quero ver bater no Hulk. Ele foi fácil. Eu só vi ali o Sgarbi tomando banho, eu vou contar uma coisa. É uma questão de gestão de orçamento doméstico. Eu tomei muito banho depois do Inter jogando, depois de eliminação, gastei um dinheiro, a conta de luz. Eita, gente, não dá mais, eu tenho que arrumar outro jeito de esquecer dos problemas. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O que é que vocês acharam aí a respeito desse clima, né? O que foi que aconteceu no São Paulo? Infelizmente, brigar com os árabes, assim, pra tentar contratar um jogador é muito difícil. Os caras têm muita grana, os caras têm... Era o dono do contrato do cara, mandava ali no cara, só se o São Paulo chegasse a pagar essa multa, que é absurda. E, lógico, o cara tá ganhando 10 milhões de reais de salário, né? Então fica um pouco difícil, né? A não ser que ele quisesse vir mesmo para ganhar ali seus 1 milhão e pouco, 2 milhões, né? Não sei nem se o São Paulo, né, iria querer pagar esse salário. Mas, assim, o bom é que o jogador já mostrou interesse, pode sim vir pro São Paulo, né? Quem sabe no final da janela, final do ano, não acabar o contrato dele, ele tem essas condições aí de vir pro time do São Paulo. Mas, o que é que vocês acham?
né, a respeito de tudo que aconteceu, essa frustração, mas esse novo jogador, né, o Rigoni, vocês acham que pode sim, né, desempenhar no time de São Paulo, ajudar o time de São Paulo, deslanchar no time de São Paulo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações para novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!